Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre temperatura. Então, para começar, a gente vai falar o seguinte: a temperatura é uma grandeza física escalar que pode ser definida como medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Então, essa é uma definição bem teórica, de temperatura. O que a gente está vendo aqui na nossa primeira tela são a indicação de dois termômetros, Um dia está mais quente, simbolizando o sol aqui, e esse símbolo aqui de frio, o dia está mais frio. Quantos graus a gente consegue ver aqui? A gente está falando de duas escalas de temperatura que a gente vai falar daqui a pouquinho, graus Celsius e graus Fahrenheit. Aqui também, graus Celsius e graus Fahrenheit. Então, nesse termômetro aqui, está marcando abaixo de zero, ou seja, está graus negativos, graus Celsius negativos aqui, estaria perto de 10 graus negativos, mais ou menos nessa região aqui. E graus Fahrenheit aqui no Brasil não é comum para a gente, Quando a gente vai fazer algumas contas, cálculo com temperatura, a gente usa, mas comumente aqui no Brasil é graus Celsius. E desse aqui, do lado esquerdo, um dia quente, quanto a gente está vendo? 30 graus Celsius. Está vendo aqui? Professor, como que eu escrevo graus Celsius abreviado? Essa bolinha aqui e a letra C maiúscula. Isso é graus Celsius. Então, vamos para a seguinte tela aqui. Imagina que a gente está aqui, num site de previsão. Eu peguei isso aqui num site de previsão de tempo. E eu peguei essa tela aqui. Previsão para 15 dias do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. E eu marquei aqui para vocês, a mínima do dia 18 graus Celsius e a máxima 30 graus Celsius. O que significa isso, professor? Que naquele dia que foi feita essa previsão aqui, no caso do dia 15, está mostrando para a gente aqui do lado, o mínimo que poderia chegar previsto seria 18 graus Celsius e o máximo 30 graus Celsius. Essa seria a variação de temperatura. Mas no final do nosso vídeo, a gente vai fazer uma atividade sobre essa variação de temperatura. Vamos continuar então. Professor, o que tem a ver o motor com temperatura? Tudo a ver, Imagina, o carro que não está ligado, o motor está frio ainda. Se você liga o carro, o motor começa a aquecer. Com temperaturas bem altas, mas o motor tem um padrão ideal para funcionar de temperatura. Então, eu vou ler aqui para vocês. De forma geral, o ideal é que o motor trabalhe em temperaturas entre 80 graus Celsius e 100 graus Celsius. Então, a gente vê no carro lá, a gente tem um indicador de temperatura, Se subir demais a temperatura, o carro está com problema. Então, o ideal seria trabalhar entre 80 graus Celsius e 100 graus Celsius. Então, você está percebendo que tem várias utilidades a gente conhecer sobre temperatura, Nesse caso aqui, a gente está falando de motor. Então, imagina esse gráfico agora que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui, a gente vai falar sobre a água em diversas fases. A gente vai falar na água do estado sólido até chegar na água estado vapor. Então não assusta com isso aqui não, que eu vou explicar direitinho para vocês. Então imagina a água no estado sólido, gelo. Então está marcando aqui, nesse eixo do gráfico, está marcando a temperatura em graus Celsius e aqui está marcando o tempo em minutos. A gente vai preocupar mais falar mais especificamente sobre a temperatura aqui. Imagina o seguinte, esse ponto aqui é o ponto 0 graus Celsius. Então, a indicação dessa figura, desse cubinho de gelo aqui, fala o quê? Que desde aqui do começo ou antes até 0 graus Celsius, a água continua em forma sólida, estado sólido. Então a água, nesse caso aqui, está representada como um cubinho de gelo, até 0 graus. Mas quando ela chega a 0 graus, vai acontecer outro fenômeno que a gente chama de fusão, que seja a água que estava sólida, igual gelo, e ela começa a derreter. Então isso a gente já viu várias vezes, Você deixa um cubinho de gelo lá, ele vai derretendo, conforme mostra a figura aqui. Quando isso está acontecendo,
a gente sabe que a temperatura permanece constante. O que significa isso? Que enquanto estiver derretendo o gelo, no entorno aqui na região vai estar próximo de 0 graus. O gelo vai estar com a temperatura menor, na verdade a água vai estar com a temperatura um pouquinho maior na extremidade, mas em geral os dois estão próximos de 0 graus. Ele está derretendo. E o que vai acontecer, professor, se a gente continuar subindo a temperatura? Então vamos lá. De 0 até 100, quando subir um pouquinho de 0, a água vai estar no estado líquido. Ó, a demonstração aqui, né? A garrafinha enchendo o copo. Então, estado líquido. Então, quando a água está um pouquinho acima de 0 graus, até 100 graus, isso depende de alguns fatores, mas vamos falar de 0 a 100, a água está no estado líquido. Então, é a água que a gente usa para beber, aí, por exemplo. Quando chega a 100 graus, o que acontece? A água começa a entrar em ebulição. A água começa a evaporar. Ela começa a virar vapor. Então, a água estava líquida, começa a virar vapor. O que significa isso na prática? Quando você está colocando água numa panela para aquecer, por exemplo, ou igual a gente está mostrando aqui uma água numa chaleira, a água começa a fazer aquelas bolinhas. Quer dizer que a água está virando vapor. Aí a gente vê aquela fumacinha, né? Uma fumacinha meio esbranquiçada. Aquela fumacinha que a gente vê é um conjunto de água no estado líquido e água no estado vapor. Então, professor, isso é temperatura mesmo? A gente está falando de temperatura? Sim, porque quando está naquele estado a gente está perto dos 100 graus. E dá para a gente aumentar? Dá para aumentar a temperatura. Aí a gente vai ter puro vapor. Mas, professor, eu sempre pensei que aquele branquinho que saía lá na chaleira é o vapor de água. Não é só vapor, aquele branquinho que sai, aquela fumacinha, né, na verdade é vapor de água com a água, gotículas de água líquida também. Mas como que é o vapor de água então, professor? Vapor é praticamente invisível. Vamos dizer assim, sabe quando você olha no asfalto quente, você olha um pouco de longe, você vê só uma visão meio embaralhada, assim? Aquilo lá seria o vapor de água. Então a gente não vê exatamente, né? A gente sabe que ele está lá, mas a gente não vê exatamente. Mas, professor, aquilo do asfalto é água saindo? Não exatamente, aquilo lá é um outro fenômeno. Mas o vapor de água que eu quero dizer para vocês, ele não é visível igual aquela fumacinha branca, não, tá bom? Então aqui a gente falou o quê? Mais especificamente aqui, o gelo vai até 0 graus, se subir até de 0 a 100 a água está no estado líquido e acima de 100 a água está no estado vapor. Então mais uma utilização aí de temperatura no nosso cotidiano. Esse aqui são os termômetros, né, mostrando, como a gente falou no começo, um termômetro com a temperatura mais alta, aqui ó, 35 graus aproximadamente, graus Celsius. E esse termômetro aqui está mostrando aproximadamente, está abaixo de 0, em torno de 5 graus negativos, né? Se fosse 10 ele estaria um pouquinho mais para baixo aqui, na indicação. Então aqui está marcando 5 graus negativos, ou a gente pode ouvir falar também 5 graus abaixo de 0, tá? E olha só uma coisa que eu trouxe para vocês aqui, ó. As escalas de temperatura, normalmente a gente conhece 3 escalas. Para a gente a mais comum é a escala Celsius, mas também existe a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá? Cada uma tem uma aplicação mais específica, cada uma é utilizada em um país mais ou menos. Mas aqui a gente tem uma comparação. Ó. 0 graus Celsius, que significa aí quando o gelo está derretendo, tem um pouco de gelo, água no estado sólido, um pouco de água no estado líquido, estaria a 0 graus Celsius. Em Fahrenheit seria 32 graus Fahrenheit, em Kelvin 273 graus Kelvin. Tá? E a água fervendo, 100 graus Celsius, 212 Fahrenheit e 373 Kelvins. E aqui, Kelvin, né? Não grau Kelvin. E aqui, quando a gente chama de zero absoluto, significa o mínimo possível de temperatura. Menos 459 graus Fahrenheit, menos 273 graus Celsius e 0 Kelvin. Tá?
Então seria o mínimo possível de temperatura. Então essas são as 3 escalas que a gente trabalha aí. Aqui eu estou mostrando para vocês 2 tipos de termômetro. Esse termômetro à esquerda, que é um termômetro para medir a temperatura ambiente, como ele funciona? Você deixa ele num lugar aí, você pode deixar, se você quiser medir, deixar à sombra, né? Um lugar que não bate sol direto, e você vai conseguir medir a temperatura do ambiente. No nosso caso aqui está mostrando que o ambiente onde estava o termômetro estava 20 graus Celsius, tá? E esse termômetro aqui, você já deve ter visto aí também, é o termômetro digital infravermelho. É um termômetro digital que usa uma tecnologia de infravermelho para medir a temperatura também, tá bom? Esse daqui, o termômetro digital, ele não precisa do contato, né? Ele não precisa encostar onde ele está medindo a temperatura, não. Ele, uma certa distância, ele consegue medir a temperatura. Então esses são os 2 termômetros aí que a gente está vendo aqui. Agora o que eu queria mostrar para vocês, uma tela aqui representando a temperatura da cidade de Rio Branco, no Acre. Então está mostrando aqui, ó, 23 graus Celsius seria a mínima desse dia 17/3, e a máxima, a maior temperatura do dia, seria 32 graus Celsius. Aqui só está falando graus, né? Por que eu estou falando graus Celsius? Porque eu sei, está escrito aqui embaixo que a escala que está usando aqui é a escala graus Celsius, tá bom? Professor, o que a gente vai fazer com isso aqui? Vamos para a próxima tela que eu já mostro para vocês. Eu queria falar sobre amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Eu vou ler aqui. A amplitude térmica é uma expressão utilizada para indicar a diferença entre a temperatura máxima e mínima registradas em um mesmo lugar durante certo período. Então, no nosso caso aqui, que a gente está falando de uma variação de temperatura de 32 a máxima e 23 a mínima, eu queria saber a amplitude térmica naquele dia, naquela determinada região. Como que eu faço isso? Qual a amplitude térmica então? Eu vou fazer 32 menos 23. Eu não coloquei graus Celsius aqui só para diminuir para a gente, né? 32 menos 23 é igual a 9 graus Celsius. Então, se a pergunta for assim, qual a amplitude térmica de tal região em tal dia que tem a máxima de 32 graus Celsius e a mínima de 23 graus Celsius? Então, a amplitude térmica seria 9 graus Celsius, tá bom? Essa diferença de temperatura entre a máxima e a mínima. Então, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje, falando um pouco sobre temperatura, falando algumas aplicações aí. Existe muito mais coisas para falar sobre temperatura, mas esse é o início aí desse assunto, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, deixe um like se você gostou, comenta falando o que você achou no vídeo e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!